Im ersten Teil dieses Vortrages haben wir Na gesehen, primeira parte dessa palestra, nós vimos como que Deus lida com as nações, wieso ihnen die por que Macht Ele lhes gegeben deu hat, a autoridade para reinar e julgar Kinder des sobre os filhos Ungehorsams, da desobediência. Que Deus muitas vezes sogar chega sein a eigenes submeter Volk seu próprio povo diesen a esses Mächten poderes, unterstellt, para damit que eles sie se apeguem a Ele. sich an ihn klammern. Que Und Deus er permite que esses erlaubt, poderes dass reinem, diese Mächte regieren. e quando Dann, eles wenn sie immer ficam cada vez grausamer mais und cruéis grausamer e werden chegam und ao ponto endgültig de auch Menschen torturar anfangen zu pessoas, foltern, und dann chegando zum por fim Letzten a noch atacar sein o seu eigenes próprio Volk povo, angreifen, então dann Deus greift er ein. intervém. E assim foi na So war es in história der de Caim Geschichte e Abel von Kain und até Abel ao bis tempo zur atual. jetzigen Zeit. Na Wir palestra haben passada gesehen, vimos wie como eine que Regierungsmacht uma nach der civilização foi anderen substituída pela ersetzt outra, wurde, mas aber cada vez eles jedes tinham a Mal oportunidade hatten de sie wieder die mostrar o Gelegenheit que passava por zu sua mente zeigen, was in ihnen e steckt como que eles und iriam wie reinar, sie regieren wollen. e como que eram as Was die leis com eles Gesetze como waren, nach juízes. denen sie richteten. Nós também Und wir vimos haben auch que as gesehen, lendas dass die dizem que o Legenden deus zeigen, Marduk dass der Gott Marduk die recebeu o Macht poder de bekam Anu, von Anu, und das haben wir e gleich nós gesehen igualamos mit isto ao Kain, fato de Caim die ter Macht dado o übergab poder an ao seinen seu Sohn filho, Enoch, Enoque, que und por der sua die vez Städte dann construiu as aufbaute, cidades, und e que nach und depois do nach mit dilúvio Hilfe essa mesma dieser mentalidade foi Einflussnehmung transferida para von Nimrod, Nimrod também em forma weitergetragen de uma wurde, religião in einer secreta. Geheimreligion. Então Und finalmente dann sind wir chegamos ao gekommen tempo endgültig atual. zu der jetzigen Zeit. E o Das último letzte slide Dia foi auf der esse, Leinwand war do dieses Vaticano, onde vom existe o maior Vatikan, símbolo wo de das Anu do größte mundo. Zeichen Annus auf der Welt überhaupt É o existiert. símbolo do Es ist poder de also reinar das Zeichen sobre der os Macht, filhos zu da regieren desobediência. über die Kinder des Ungehorsams. E agora Jetzt queremos wollen ver wir se de fato sehen, é ob es assim auch e se isso wirklich se so encaixa na ist história. und ob es passt in die Geschichte, Se isso se ob es encaixa nas passt promessas in die bíblicas Verheißungen, in den e nas Verheißungen der profecias. Bibel und in den Prophezeiungen. Offenbarung Apocalipse 13, 13, verso 11 Vers e 11 und 12. 12. E Und vi ich subir da sah ein terra anderes outra Tier auf der besta, Erde e tinha aufsteigen. 2 chifres Es semelhantes hatte aos de 2 um Hörner, cordeiro, gleich einem e Lamm, falava como dragão. redete wie ein Drache. E exerce todo o poder da primeira besta Des ersten Tieres aus, na sua presença, e dessen faz que a Augen, und terra e bringt os die que nela Erde habitam und die, adorem die a auf primeira ihr wohnen, besta, dazu, cuja chaga dass sie mortal das fora erste Tier curada. anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wir haben Nós schon já viel falamos über muito diesen sobre esse Text texto, geredet, aber mas esta dieses segunda zweite besta Tier é a ist das última letzte besta, Tier, ou a oder última die nação, letzte Nation ou oder governo, sistema de governo, Regierungssystem com mit autoridade para Vollmacht, reinar, zu regieren, que vai welches existir sobre hier a auf face Erden dessa terra. bestehen wird. E junto com a Und primeira zusammen mit besta, diesem e todos ersten os Tier, und reformadores all die naturalmente Reformatoren waren estavam em sicher für comum den acordo Einfluss nisso, que des se refere ao Papsttum ist, papado, esses dois werden poderes sie irão endgültig coagir o das mundo a Kennzeichen receber des a marca da Tieres besta. auf die Welt abzwingen. Agora, se nós Wenn wir reparamos os die sistemas que Systeme, die wir nós vorher gesehen acabamos de haben, ver, betrachten, dann sehen wir, da war da sempre se immer percebe uma certa eine ordem, Ordnung, um transcurso. Sie Eles fingen sempre immer começavam gut an, bem, sie hatten de immer forma promissora, eine gute tinham a oportunidade Aussicht, sie de hatten eine Möglichkeit, mostrar sich quem zu eram beweisen perante vor Deus. Gott. Mas finalmente Aber eles acabavam endgültig sempre gingen indo sie pelo caminho immer den ruim, verkehrten se Weg. tornavam cada vez Sie wurden mais immer grausamer, tiranos, wie wir schon como nós gesehen acabamos de haben. ver. Sogar Até Babylon Babilônia hatte ja die teve a Gelegenheit, oportunidade de começar gut bem. anzufangen. Nabucodonosor, Nebukadnezar, que der sich primeiro erst se aufgelehnt rebelou hat contra gegen Gott, Deus, finalmente endgültig chegou a die Wahrheit aceitar a angenommen. verdade. Mas isso Aber não das hat evitou o immer noch fato de nicht que os dazu que geführt, vieram depois dass dele die, die nach fizessem o ihm mesmo. kamen, das Gleiche taten. E finalmente, Und no tempo de endgültig, Belsazar, zur Zeit chegou ao Belsassars, ponto war es dann de so weit, dass Gott Deus ter que einschritt und intervir e gesagt dizer hat, até so aqui weit e não und nicht mais, weiter, denn sie porque eles lästerten Gott blasfemavam de Deus im no höchsten mais Grade. alto nível. Und E hier aqui nós haben também wir auch temos eine reino, Regierung, ein sistema System, que das tem a aparência de lammartig cordeiro. ist, Os Prinzipien princípios Christi são de in sich Cristo. hat. Und E toda a all die autoridade para reinar Vollmacht, zu com regieren, o poder de Anu mit der Kraft Anus,
que foi dado a Marduk, e finalmente ela também chega a falar como o dragão. E nós sabemos como é o dragão e como pensa o dragão, porque o dragão é o próprio Satanás e ele levou as nações no tempo de Cristo a levarem Jesus à corte. E você tem que parar para pensar nisso. Essa é uma audiência humana, com leis humanas, com as forças combinadas de religião e lei nacional. Os romanos e os fariseus, naquela época, juntos, e o poder do Herodes como rei, e esses pensamentos e esta atitude que ele tinha, colocando a Jesus perante um juízo humano, inspirado por Satanás, condenando-o à morte. E o que aconteceu outrora com o mestre, irá acontecer da mesma forma com o servo no fim dos tempos. E esta segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. E nós também já vimos que esta imagem da besta é igual à primeira besta. Outra vez, é uma mistura entre Estado e Igreja, com regras e leis que não batem com a Bíblia, mas se parece muito mais com o espírito de Satanás. E há de ser, diz a Bíblia em 1 Reis 19, 17, e eu volto a esse tema porque nós podemos sempre aprender muito da história. E a Bíblia diz que nós temos que estudar a história. Temos que tentar entender, pela forma como Deus lidou com as nações, como também será no fim. Nós, na primeira parte, falamos sobre a espada e quem tem a espada, e quem usa a espada entra na categoria do mundo. E quem tira a espada e não a usa, e depende de Deus, esse pertence a Deus. E aqui nós temos uma dinâmica, um intercâmbio. Alguns do mundo, que pertencem ao mundo, podem ir para o lado de Deus, e infelizmente o caminho oposto também é possível. E quando a nação finalmente se apostatou totalmente, então Deus a submeteu à espada de outras nações e às vezes mesmo a submeteu à espada de sua própria nação, que apostatou. E aqui nós temos um caso assim, em 1 Reis 19. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, esse é o rei da Síria, matá-lo-á Jeú. E Jeú foi o rei de Israel. É um caso interessante aqui. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. É interessante que Eliseu não tem espada. É só Jeú que tem espada e Azael, que também carrega espada. Ou seja, o rei da Síria e o rei, o novo, de Israel. Quando essa profecia foi dada, ele ainda não era rei, mas ele estava prestes a se tornar rei. E a casa que anteriormente se apostatara teve que ser substituída por Jeú. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, o povo de Deus tinha se apostatado, mas ainda havia uma parte que era fiel a Deus. E Deus cuida daqueles que lhe pertencem, mas os outros foram castigados. Em Jó 5,15 nós temos a promessa: porém ao necessitado livra da espada e da boca deles, e da mão do forte.
Ou seja, apesar de nós sermos perseguidos por aqueles que carregam a espada em sua mão, aqui temos uma promessa que Deus livra da espada. Não sempre, literalmente, mas afinal de contas, sim. 2 Reis 9, 21 e 22. Então disse Jorão, aparelhe o carro. E aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, que era descendente de Acabe, que por sua vez deveria ser substituído por Jeú. Ele vai e sobe em seu carro de guerra. E Acasias, rei de Judá, os dois juntos, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, "A paz, Jeú?" Ele disse, "Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Ele é bem direto, Jeú. Ele não é bem um temente a Deus, mas ele é direto. Agora esse rei Jeú destrói os dois, o rei de Israel, e ele fere mortalmente também o rei de Judá. E a espada de Jeú persegue aqueles que Deus quer castigar, e se não for a sua espada que o castiga, então será a espada do rei da Síria que o atinge. Mas aqui nós temos uma imagem interessante, uma imagem arqueológica interessante. Esse é o obelisco preto de Salmaneser III, e esse é o rei da Síria. Jeú lhe paga tributo, e aqui está a imagem, simplesmente inacreditável, que a arqueologia traz isso, traz uma coisa assim à luz do dia. E aqui está Jeú, rei de Israel, e ele se inclina perante Salmaneser. E Salmaneser, na verdade, representa alguém que tem a linha do governo em sua mão, que tem o símbolo de Anu, que também é um símbolo do rei de Babilônia, e também tipologicamente, e que tipologicamente equivale ao rei da Babilônia por toda a história. E aqui também temos algumas coisas interessantes a ver. Aqui temos uma imagem maior de toda esta estela. Aqui está o rei Jeú, ele se prostra perante Salmaneser. E aqui ele oferece seu tributo, pagando para que possa ser rei em Israel. Ele paga por isso e repara a touquinha interessante que ele tem sobre a sua cabeça. Dá para reparar aí? E todos esses que estão com ele não são escravos, também não são eunucos e também não são camareiros, porque todos eles têm barba, são homens livres, mas todos eles carregando esse mesmo chapéu. Fascinante como as coisas funcionam na história. E esse chapéu, naturalmente, é o mesmo que foi usado pela Revolução Francesa. Esse é o chapéu do deus Mitra. Esse é um símbolo da adoração do deus Sol. E também é interessante que no Senado norte-americano temos o mesmo chapéuzinho que estava sobre a cabeça de Jeú. E também o exército americano tem esse símbolo, o mesmo chapéu. Eles, portanto, são submissos, sujeitos ao rei da Babilônia. Trabalham juntos, são seus servos. E Jeú, em outras palavras, estava dentro desse grêmio, estava nesse grêmio. E era parte desse, por assim dizer, governo mundial que existia naquela época. E assim também será no tempo do fim. Agora aqui temos um livro fascinante. Tupper Saucy escreve esse livro, e o título desse livro é Rulers of Evil, Governantes do Mal. Esse livro tem pelo menos duas
edições com capas diferentes. Esse é o mesmo livro, com uma outra capa. Nós temos aqui o símbolo de Anu e um sacerdote com roupagem preta. Então já podemos ver quem ele afirma que são os governantes do mal no contexto de hoje. O jornalista Pat Shannon escreve no prefácio desse livro, e eu acho isso bem interessante, diz: parece que as únicas pessoas no mundo que acreditam em uma teoria de conspiração da história do mundo são aqueles entre nós que são conhecedores da história. Franklin D. Roosevelt talvez exagerou quando ele disse: na política nada acontece por acaso. Se aconteceu, é porque foi planejado. Então, Carroll Quigley, o professor favorito de Bill Clinton na Universidade de Georgetown, detalhe, essa naturalmente é a universidade jesuíta na América do Norte, onde os presidentes e a elite se formam. E Carroll Quigley, com isso, certamente não é um jesuíta de baixo escalão. Carroll Quigley, o professor favorito de Bill Clinton na Universidade de Georgetown, em seu livro de 1966, intitulado Tragedy and Hope, confessou abertamente que as massas já estavam baixo o controle de um pequeno, mas poderoso grupo que queria dominar o mundo e que, B, o próprio Quigley pertencia a esse grupo. Fascinante! Que grupo é esse, será? Um professor jesuíta na Universidade de Georgetown diz que um pequeno grupo controla o mundo e que ele pertence a esse grupo. Quem são eles? Eles só podem ser os jesuítas, porque um jesuíta jura fidelidade somente a esse sistema. Aqui temos a Bill Clinton, e ele tem um cetro em sua mão. A autoridade, o poder, segundo o texto bíblico, de exercer o poder, o reinado que existe desde Caim até os nossos dias. Também vimos que havia presente um tipo de temor a Deus. Herodes, por exemplo, construiu o templo, mas ele sempre o submeteu a Roma e não a Jeová. E ele só empregava aqueles que lhe eram obedientes. Esse era o pensamento. E o ensinamento que é proposto, naturalmente, também não é o ensinamento bíblico, mas uma mistura. E Bill Clinton, que era o seu estudante, naturalmente também está atolado profundamente no ocultismo. E veremos também que a sua esposa, que exerce um papel muito importante até hoje, nos Estados Unidos, também está envolvida no espiritismo. E falam com os mortos. Vamos deixar ele falar por si mesmo. And a special thanks to the members of the Roosevelt family who are here, and to one who is not, Eleanor, who made sure that the four freedoms were included in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. I know that because, as all of you famously learned when I served as president, my wife, now the Secretary of State, was known to commune with Eleanor on a regular basis. And so she called me last night on her way home from Peru to remind me to say that Eleanor had talked to her and reminded her that I should say that. Então, os altos dignatários falam com mortos e muitas coisas são ditadas por esses grêmios do que e como deve acontecer nos governos. Os presidentes anteriores, naturalmente, tinham a mesma linha.
Agora, quando contemplamos os jesuítas, pelo Papa Clemente XIV, entre 1773 e 1814, se isso foi uma proibição que não passava de uma proibição aparente, isso nós não queremos discutir nessa noite. E nesse tempo, o general Rick fundou os Illuminati com seu soldado Adam Weishaupt, que também era jesuíta, o pai do comunismo moderno, que junto com os jacobinos, que usavam o mesmo chapeuzinho de Jehu, liderou a Revolução Francesa. Anos depois, a Revolução Russa, de 1917, aconteceu nos mesmos moldes, sob o general jesuíta Ledochowski, com seus bolcheviques. E assim foram confirmados os estados modernos atuais nesta primeira instância. E esta é uma história de Roma, isso é um fato, que não se pode simplesmente deixar de lado. Agora, vamos perguntar a algumas outras pessoas que estavam nesses grêmios e que deveriam entender e que deveriam saber do que se trata. E aqui está um ex-bispo da Guatemala, e ele diz: os jesuítas são os orientadores espirituais da nova ordem mundial. Ele continua: o ex-bispo da Guatemala, Gerard Buffard, disse que o Vaticano é o verdadeiro orientador espiritual dos Illuminati e da nova ordem mundial, enquanto que a hierarquia do Vaticano e a Igreja Católica, por sua vez, são dominados pelo Papa Negro, o general Peter Hans Kolvenbach. Hoje, naturalmente, é o senhor Nicolás dos jesuítas. Foi esta a conclusão a que chegou o bispo Buffard, que abandonou a igreja e hoje vive no Canadá como cristão nascido novamente, depois de ele ter trabalhado 6 anos como sacerdote do Vaticano. A tarefa dele era repassar diariamente a correspondência confidencial entre o Papa, que reside perto da Praça de São Pedro, na Borgo Santo Espírito V, e os líderes jesuítas. Sim, o homem conhecido como Papa Negro influencia todas as decisões significativas do Papa e também comanda os Illuminati, disse o bispo Buffard na última semana no programa de rádio de Greg Zimanski, The Investigative Journal, onde as afirmações chocantes podem ser escutadas na sua íntegra do arquivo. Eu sei que isso é verdade, pois trabalhei por muitos anos no Vaticano. Eu viajei com o Papa João Paulo II. O Papa recebe suas ordens do Papa Negro. E também são os jesuítas que lideram a nova ordem mundial. É tarefa deles infiltrar outras religiões e governos e suscitar um governo mundial fascista e uma única religião que se baseia sobre o satanismo e Lúcifer. Isso não são minhas palavras, são as palavras dele. As pessoas não imaginam quanta maldade e quanta destruição eles causaram e ainda causarão, enquanto que eles se escondem perfeitamente atrás de suas roupagens pretas e pretendem ser homens de Deus. Aqui está uma pessoa moderna, um bispo católico, que se tornou protestante, que trabalhou nesses grêmios, e esta é a sua afirmação. E esta afirmação naturalmente se encaixa 100% com aquilo que nós lemos ontem, a descrição da Senhora White sobre os jesuítas. Então aqui está uma fonte secundária. Será que realmente é possível que esse poder hoje governa o mundo? Porque se de fato for assim, então nós temos que tomar uma decisão muito importante. Porque o papado atual é totalmente jesuíta. Até o Papa Branco hoje é jesuíta. E se todo o mundo é seduzido a crer que isto é um sistema cristão e que é a favor de Deus, quando ele explicitamente, nesses grêmios, é contra Deus, então nós, que queremos seguir a Deus, temos que saber
aonde nós estamos. E nós também não temos que ter medo dessa espada. Se nós consultamos algumas fontes mais, por exemplo, The History of the Jesuits, sabe, meu senhor, desse quarto eu não só governo Paris, mas também a China, não só a China, mas todo mundo, sem que ninguém saiba como isso acontece. Esse foi o general jesuíta Michelangelo Tamburini, a Brancas, em 1720. Em Apocalipse 17:15 nós lemos, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Aqui, portanto, está um poder que tem as mesmas propriedades que já estavam presentes outrora em Caim. Querer testemunhar de uma justiça própria, que negam a justiça de Cristo, como ela está na Bíblia, e que o crucifica outra vez, nem que seja na pessoa de seus seguidores. Agora, quando nós estudamos as organizações poderosas, então nós vemos que tudo isso se encaixa como um quebra-cabeças. Herodes também tinha uma polícia secreta poderosa, porque essas organizações têm que saber exatamente quem diz o quê, quem as ameaça ou pressiona. Eles têm que saber de tudo. Então podemos saber que esse último poder faz o mesmo em um patamar mundial. Porque na tipologia nós sempre vamos do local ao universal. Então a última organização que governa tem que estar no mesmo esquema que a anterior. Começam a reinar em governos que são supostamente bons, e eles ficam cada vez mais e mais e mais brutais. Organizações militares poderosíssimas, também suas agências secretas são muito poderosas. E todas elas têm que ser reunidas para que se saiba o que está acontecendo no mundo. Porque se o sinal da besta tem que chegar até o nível individual, pessoal, então você tem que saber quem é quem, e por quê, e como. Então quem fundou a CIA? Foi o cavaleiro templário católico William Donovan. Ele é considerado o pai da CIA. E os cavaleiros de Malta, ou templários, como nós já vimos na palestra anterior, trabalham de mãos dadas com os jesuítas. Quem fundou o FBI foi Charles Joseph Bonaparte, um poderoso cavaleiro de Malta de Roma. Então, desde o princípio, essas organizações secretas estavam baixo o poder de Roma. Aqui está mais uma citação do livro The Grand Design Exposed. A verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria a seu maior e mais eficiente instrumento, que atinge seus objetivos entre os protestantes. Então, seus tentáculos, seus dedos estão em todo lugar. Então, Malachi Martin, que sabemos que morreu de uma forma misteriosa, é um fenômeno singular da história da Igreja Romana, que com cada crise grande, uma nova ordem maçônica é fundada. É assim também que nasceram os jesuítas. Então, todas estas organizações estão interligadas. Então, quando nós contemplamos os Estados Unidos, será que eles foram fundados por maçons, sim ou não? A resposta, naturalmente, é sim. Nós não queremos entrar em detalhes, mas somente hoje vamos nos restringir a ver quem governa o mundo, quem tem o símbolo de Anu, a autoridade que Deus permite que haja para governar os filhos da desobediência e julgá-los. Aqui está George Washington, com seu vestido de maçom, quando ele
lançou a pedra fundamental do Estado americano. Portanto, foi fundado de uma forma maçônica. E aqui está o poderoso rito escocês do 33º grau da maçonaria, em Washington. E aqui eles contam orgulhosamente que as decisões que são tomadas no Senado americano, na verdade, são tomadas aqui. Porque é aqui que os grandes homens se reúnem para decidir o que deve acontecer no mundo. Agora, esse templo é parte de um museu e, em parte, ainda em uso. E nós estivemos lá. E como é que eu posso dizer? Nós sempre somos um pouco, digamos, mal comportados, um pouco mal educados. Então nós tiramos foto onde nós provavelmente não deveríamos ter tirado foto. E algumas coisas interessantes que nós vimos aqui. O símbolo de Anu. Aqui está o símbolo de Anu na porta, com o símbolo do Deus Sol sobre a porta, assim como é usado por Shamash e Marduk. E esse é o símbolo do poder, porque Marduk, o Deus a quem foi dado a autoridade para reinar sobre os filhos da desobediência, cuja linhagem pode ser traçada de volta a Enoque, filho de Caim. Ele usou esse símbolo. Esse é um símbolo do poder. O maior desses símbolos em todo o mundo está na Praça de São Pedro. E aqui está a Suprema Corte americana. Em todo o muro que circunda esse prédio está o símbolo de Anu. Ou seja, os Estados Unidos usam o símbolo de Anu e também o Vaticano usa o símbolo de Anu. E nós sabemos pela Bíblia que esse poder exerce todo o poder da primeira besta perante ela. Agora, se nós entramos nesse templo maçônico de 33º grau, temos na parte inferior um quarto chamado The Hoover Room. E aqui diz, Dedicated to your law enforcement community, dedicado à comunidade de aplicação da lei, ou seja, aqueles que têm o poder de aplicar, de executar a lei em todo o mundo. E Hoover, naturalmente, foi o chefe da FBI. A arma mais poderosa contra a criminalidade é a cooperação, o esforço de todas as autoridades que executam a lei com apoio e compreensão do povo americano. Aqui está o poder de Anu atual. Aqui está o poder que governa através de toda a história até o dia de hoje. Agora temos que nos perguntar o que levou a Deus a dar cabo de um Estado ou um sistema de governo. Nós vimos que eles sempre no começo estavam dispostos a se submeter a Deus, mesmo a Babilônia, como nós vimos. Então eles ficaram cada vez mais cruéis, mais brutais, e finalmente eles começaram a torturar. Então, como Caim, eles começaram a se impor contra o seu irmão Abel. Eles se voltam contra o povo de Deus e tentam destruir o povo de Deus. Então Deus dá um ponto final. Essa é a sequência. Agora vamos ver o que acontece nesse mundo hoje. A atividade da FBI começou na era de Hoover. Aqui esse poderoso sistema começou a expandir a sua plataforma de poder. Será que a maçonaria está associada a isso? Sim. Nós vemos que o próprio Hoover era um maçom. Ele tem aqui essa touquinha. O seu grau é pelo menos o 32º. Mas no seu caso, ele era
do grau 33. E os sistemas trabalham em conjunto, ou seja, a religião secreta aqui está presente. É interessante que ele carrega esse chapéu aqui, porque a religião, na verdade, não desempenha nenhuma função. Tem tantas pessoas que acreditam que hoje temos que estar preocupados com o islamismo e que o islamismo é o grande problema no mundo. O islamismo é um inimigo aberto do cristianismo. O islamismo é um inimigo aberto de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que ficar de olho na besta que sai do mar e na besta que se levanta da terra. Porque o anticristo tem uma aparência de temor a Deus, de santidade. Sai do povo de Deus. Porque Paulo diz que sai do meio de ti. Está sentado no templo, assentado na congregação, dizendo ter o poder de Deus. Ele é o grande juiz. E a Bíblia diz que ele é o anticristo. O resto é simplesmente para fazer show. Não temos que ter medo de outras organizações. É esta organização que a Bíblia menciona, que gerou a reforma. É nela que temos que ficar de olho. E se eles usam símbolos islâmicos na maçonaria ou símbolos hindus, isso não tem importância. O que importa é o que faz a besta que sai da água. E as grandes celebridades que têm que ver com isso, até o posto mais alto no estado. Presidentes, como aqui, por exemplo. E religião. Religião sempre está com o pé nessa porta. Até Herodes, ele removeu os sacerdotes que estavam no seu caminho e aqueles que trabalhavam bem com ele eram parte do sistema. E no final das contas, foram justo esses sacerdotes que estavam dispostos a crucificar a Jesus e dizer que nós não temos outro rei, a não ser o César em Roma. E estou convencido que isso vai se repetir. Os sacerdotes outra vez irão dizer, os sacerdotes desse mundo, que são parte desse sistema, eles irão outra vez dizer, nós não temos outro rei, a não ser o César em Roma. Esse é o único rei que nós temos. E agora temos que entender o processo. Depois de eles terem removido o Messias e terem dito, não precisamos dele, não temos outro rei, a não ser ele. Vocês conhecem as consequências? Quais são as consequências? O seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos descendentes. E mesmo isso, Deus permitiu. Ele disse, vão primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando mesmo assim eles levantaram sua espada e foram contra os seus seguidores, o tempo de graça acabou. Tipologicamente, vai acontecer a mesma coisa. Quando as igrejas se juntarem em acordo e disserem, nós nos submetemos ao imperador de Roma, não temos outro rei a não ser o imperador de Roma, então eles estão seguindo nas pisadas da história e estão repetindo a história. Mas esse somente é o primeiro passo. O segundo passo que se segue será aqueles que estão seguindo a Cristo e não querem aceitar a marca da besta, têm que ser destruídos. E assim como eles levantaram a espada contra o povo de Deus, Estevão morreu, assim também acontecerá no final do tempo. E aí o tempo de graça vai ter acabado. Vamos repetir a história. E seja ele um Billy Graham nesta agremiação, que está lá embaixo naquele salão maçônico, que discutiu junto com os outros altos maçons, isso vai ficar evidente. Ou se ele está em conversação com os outros altos imperadores de Roma, isso também vai ficar patente. Porque a Bíblia somente tem uma norma.
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles. E esse padrão, essa norma, se a gente reparar, não tem como ser mal entendido. Ou aqui embaixo no templo, eu mesmo tirei foto disso, a imagem de Norman Vincent Peale, maçom do 33º grau, o grande homem da igreja, que começou todo esse movimento de mega-igrejas nos Estados Unidos. O seu primeiro grande aluno, Robert Schuller, e todos que vieram depois dele, Bill Hybels, Rick Warren, todos filhos desse avô. Ou Truman, seja como presidente, seja como eclesiástico. Então, no meio desse templo, o altar. Do mesmo jeito, incluindo os chifres, assim como estava em Israel. Mas sobre a mesa está a Bhagavad Gita, a Tanakh, o Corão e a Bíblia. Em outras palavras, as religiões, por trás dos bastidores, estão em acordo. E elas são conduzidas por esta agremiação. E isso que a mídia nos traz, o que nós devemos ver, pois é assim mesmo, eles querem que a gente veja isso. É interessante que o Papa disse depois do Segundo Concílio do Vaticano que é direito inato da Igreja Católica controlar todas as mídias, TVs e todos os cinemas, dominar a tudo isso. Isso é seu direito por nascimento. Está na mão desses poderes. Ou seja, esta religião que tem uma aparência de piedade, onde as religiões têm que convergir e ser um. Isto é só um show. Eles todos, afinal de contas, vão dizer, nós não temos rei, a não ser aquele que está sentado em Roma. E Cristo será outra vez negado. Alice Bailey, fundadora da Fundação Lucifer, predisse em 1919 o surgimento de uma igreja universal que iria se manifestar claramente chegando ao final do século. E nós vamos ver na próxima palestra, a ponte carismática, a que ponto chegamos. Quem já ergueu a sua caneta e registrou a sua assinatura em papel? Eu estou tão feliz que não sou eu que assino esse documento, negando assim o nosso Senhor. Não haverá separação entre a Igreja Universal e as sagradas lojas de todos os maçons verdadeiros e seus círculos interiores de sociedades esotéricas. E como todos sabemos, espero que saibamos, Alice Bailey faz parte, junto com Blavatsky, desenhou o rascunho, o modelo das Nações Unidas. Ela continua escrevendo, desta forma, os alvos e trabalhos das Nações Unidas serão fortalecidos e uma nova Igreja de Deus, conduzida por todas as religiões e grupos espirituais, irá pôr fim à grande heresia da separação. Deus já disse há muito tempo, separai-vos, colocai-vos à parte. Não tome a espada em sua mão. Não precisamos de nenhum alforje, não precisamos de nenhuma bolsa. Não precisamos de sapatos, no sentido espiritual. Todos precisam de dinheiro, todos precisam de roupas ou calçados. Mas no sentido espiritual, somos dependentes de Deus. E Deus é único a quem nós seguimos. No mesmo templo, Robert Dahl, Arleigh Burke, ou seja, a defesa, todos estão aí. É interessante que Bernstein constatou que as cabeças pensantes por trás da conspiração Reagan-Vaticano, sem exceção, eram católicos fiéis, a saber, William Casey, diretor da CIA, Richard Allen, consultor de segurança nacional, Judge William Clark, consultor de segurança nacional, Alexander Haig, ministro das Relações Exteriores, Vernon Walters, embaixador especial, e William Wilson, embaixador para o Vaticano. Mas o que o relatório não mencionou é que também toda a Comissão de Relações Exteriores foi conduzida por católicos. Isso já na época de Reagan, se nós
Podemos enxergar aqui a continuidade para o nosso tempo. Fica mais interessante ainda. Joe Biden, Subcomissão Europa, onde que ele está sentado hoje? Vice-presidente dos Estados Unidos. Paul Sarbanes, Política Econômica Mundial, Comércio, Oceanos e Meio Ambiente. E mais alguns outros. John Kerry. Esse esteve, naquela época, responsável por terrorismo, drogas e comunicação internacional. Aonde que ele está hoje? Hoje ele é o homem poderoso que está amarrando e unindo todos os poderes do mundo. Christopher Dodd, Mundo Ocidental e Ajuda Humanitária. Essas pessoas eram aqueles que estavam reinando na era Bush, ou Kerry. Os dois são membros da Skull and Bones. Leon Panetta, jurista e professor, político. E aonde que ele recebeu sua formação? Hoje ele é um homem poderoso, formado em todas as universidades católicas, ensinando nesses grêmios. O diretor da CIA hoje, e a fonte aqui é da Al Jazeera. Como isso é possível? Como pode um professor de lei constitucional e ativista social, o presidente Obama, se juntar a um analista de notícias treinado por jesuítas que tem interesse na teoria da guerra justa, John Brennan, torcer palavras tão facilmente para apoiar o programa que matou tantos civis e que feriu o direito internacional, desta forma danificando a reputação da América em todo o mundo. É assim que diz Al Jazeera. Ou seja, o diretor Brennan, treinado por jesuítas. Essas são as pessoas que hoje estão no poder. Uma nova torre de Babel. Nós já analisamos muito essa imagem. O primeiro presidente da Europa colou esse cartaz em toda a Europa, com essas 11 estrelas de Capricórnio. E este guindaste mostrando que a torre está em construção. Mas o interessante é que essas pessoas aqui embaixo são todas como robôs. São todos treinados a obedecer como robôs. E a imagem de Maria em todo o mundo geralmente está sobre esse tipo de coluna, que também representa a Torre de Babel, ou seja, uma nova Babilônia, como aqui também o Parlamento Europeu deve ser erigida. Isso aqui foi nos Jogos Olímpicos. Eles também se apoiam na astronomia e na astrologia para determinar quando exatamente deve acontecer o quê. Nós vamos depois falar mais sobre isso. E aqui nós temos os 5 anéis dos Jogos Olímpicos, presos um ao outro, para completar o 6º anel. Deixaram a lua cheia nascer. A lua, naturalmente, representa o aspecto feminino do Sol. Então, seja o Deus Sol em sua forma masculina ou feminina, ele completa a pirâmide. Então, chegou o tempo quando esse reino foi construído. Também Herman Van Rompuy, o primeiro presidente de tempo integral da Comissão Europeia. Aqui está um jornal jesuíta. Ele foi formado numa universidade jesuíta em Bruxelas. São todos jesuítas, os que estão no poder. A FBI, a CIA, o governo americano, o governo europeu, os jesuítas estão por trás disso. Aqui está o lema da Universidade de Georgetown. Aqui temos a águia. Em uma de suas garras tem a cruz e na outra garra tem o mundo. O selo da Universidade de Georgetown contém um ano de fundação, 1798. O lema dos dois faz um, mas eles não dizem o que significa. E é escrito em latim, que está lá, Faculdade Georgetown,
às margens do Potomac, em Maryland. É uma história bem interessante. Todo o Distrito de Colômbia, o estado da capital, está em território católico até o dia de hoje. O próprio nome Maryland é muito significativo. E o Potomac, um rio bem interessante. Potomac significa dar tributo, realizar comércio, pagar tributo. E, naturalmente, dos dois faz um, se refere ao Estado e à Igreja. A cruz e o poder terrenal. Os dois estão debaixo de poder jesuíta. E por cima, a águia. A aliança sagrada que já tínhamos baixo Reagan. E aqui no pátio do Vaticano, outra vez a águia. A águia romana, que governa o mundo. Também é símbolo, naturalmente, da América e de muitos outros países. E, naturalmente, o maior que nós temos está no Jardim do Vaticano, onde a águia está sobre a caverna, da qual, segundo a lenda, veio a deusa, que é um símbolo de Lúcifer. Thomas Woodrow Wilson teria dito o seguinte: eu sou um homem profundamente infeliz, presidente dos Estados Unidos. Eu, sem querer, arruinei o meu país. Uma grande nação industrial é dominada pelo sistema de créditos. Nosso sistema monetário é centralizado. Por isso, o crescimento do país e todas nossas ações estão na mão de poucos homens. Nos tornamos um dos países com pior governo e um dos estados mais completamente controlados e dominados no mundo civilizado. Já não temos mais um governo de livre opinião, um governo de convicção e com o voto da maioria, mas um governo segundo a opinião e coerção de um pequeno grupo de homens dominantes. Ele jamais os identifica, mas não há dúvida de quem são eles. Como funciona a indústria? Por que as maiores empreiteiras de mineração do mundo visitam o Vaticano? É isso que acontece no mundo. Quando acontece uma coisa importante, quando a indústria e o comércio do mundo têm que ser controlados, aonde que as pessoas vão? Ao Vaticano. As direções de algumas das maiores mineradoras do mundo não vieram ao Vaticano para orar, ver o Papa Francisco, ou caminhar pelas salas abafadas do Museu do Vaticano. Eles querem descobrir como eles podem tornar seu ramo de indústria menos demoníaco. Nós temos que considerar aqui quão grande é o poder de atração do Vaticano. Qualquer congresso de mineração teria inveja da lista de visitantes. O dia da reflexão com a indústria da mineração. Conselho Papal. Tudo é controlado por essas agremiações. Em palestras anteriores, nós vimos que os Bilderberger foram fundados pelos jesuítas, através de Ratzinger. O grande muro de Watford. Depois de 59 anos de Bilderberg, com visitantes que se escondem na sombra, encolhem a cabeça perante câmeras e evitam ao máximo a imprensa, recebemos uma explicação assim? A explicação aparentemente está atrás do grande muro de Watford. Aqui está ele. Uma cerca de segurança de cimento e arame ao redor do hotel. Tanto horrível como desnecessário, ele parece com as coisas de uma prisão de guerra contra as quais você se lança para ser baleado pelas metralhadoras da torre de vigia. Talvez você dirá, bastante fascista. Se para você fascismo, e aqui vem uma definição, é a fusão de poder industrial e governamental, como Mussolini mesmo o definiu. Aqui, então, portanto, outra vez, uma organização estatal fundada por jesuítas, que ainda hoje funciona sob o modelo do fascismo.
porque o mundo hoje em dia tem um fascismo. O Estado e a indústria estão sob o mesmo chapéu. Agora aqui está uma entrevista, e esta entrevista é fascinante, com Karen Hudes. E Karen Hudes é uma whistleblower. Nós corremos atrás da informação e, de fato, não há uma outra palavra para isso. Whistleblower do Banco Mundial, que naquela época apontou para irregularidades e que, por isso, naturalmente, teve a permissão de deixar de trabalhar. E aqui está uma entrevista interessante, do seu ponto de vista. Quem controla o Banco Mundial por trás dos bastidores e os grêmios? Vamos lá, vamos perguntar para ela. Hello, I'm Greg Hunter. Welcome to USAWatchdog.com. With us today, a brand new guest. Her name is Karen Hudes. She is an attorney, she is a banker, and she is a whistleblower. Karen Hudes, thank you so much for joining us today from Maryland. Thank you so much. Well, you work for the World Bank for a better part of 20 years. You are an Ivy League trained attorney. You went to Ivy League school. I think you went to Yale. You work for the World Bank as a lawyer, you're a banker, and you were a whistleblower inside the World Bank, not just one time, but several times. It crescendoed with a big, almost $1 billion, whistleblowing fraud, malfeasance in the World Bank in Indonesia. And for that, you got a pink slip in 2009. Getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches of the world. And in the meantime, all of the countries of the world know that this thievery is going on. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And let me tell you what I just found out. I always thought that the CIA was the problem and the other intelligence agencies. Guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. The money That's is what's about going on. The money is about the control, and the Vatican intelligence agency, the World Intelligence Agency, they're talking about we're fighting over money, over what money we're going to use, No, and who that's controls the the money. thing I'm saying, Greg. They're not fighting. They've all agreed. The fighting is what we're led to believe. They're all in cahoots. Just like all the banks are in cahoots, all of these intelligence agencies are in cahoots too. For example, people don't know that their IRS revenue is going to the Vatican. Isso de fato é notável. Aqui nós temos uma advogada do Banco Mundial, que já antes esteve ativa mostrando abusos de dinheiro, ou seja, ela fez vazamentos, e como ela estivesse atrapalhando, ela foi demitida. Mas ela descobriu que, por trás dos bastidores, eram jesuítas que estavam controlando tudo. E o que nós vemos, o que parece um caos, na verdade não é um caos, mas só aquilo que nós devemos crer. Mas por trás dos bastidores são os jesuítas que estão no poder. E a CIA e o FBI, na verdade, são suborganizações de uma entidade maior que está no Vaticano, que é controlada pelos jesuítas. Agora, mais uma coisa interessante, que os impostos americanos, em grande medida, vão para o Vaticano. Ou seja, quem que controla o mundo. O Papa João 23. Sob as nossas testas está o sinal de Caim. Por séculos, nosso irmão Abel, ele aqui está falando dos judeus, por séculos, nosso irmão Abel esteve deitado em seu sangue que nós derramamos e chorou lágrimas que nós causamos, porque nos esquecemos de teu amor. Perdoe-nos, Senhor, pela maldição que nós erroneamente atribuímos a seu nome de judeus. Perdoe-nos que te crucificamos pela segunda vez na carne deles, pois não sabíamos o que estávamos fazendo.
Afirmação fascinante. Ele aqui diz que tem o sinal de Caim sobre as suas testas. Ele está consciente disso, porque ele tem o poder, a autoridade para reinar. Porque ele afirma que possui a espada. Ele tem a espada da igreja, ou seja, a espada do Espírito e a espada do Estado. Então ele afirma que os judeus são igualáveis a Abel, eles foram perseguidos e ele aqui pede desculpas por isso. Então, eles continuam e o Papa Bento libertou os judeus de toda a culpa da morte de Cristo. Naturalmente, isso não é bíblico, porque na Bíblia diz claramente quem foram os responsáveis pela morte de Cristo. Netanyahu veio ao Papa, e assim o problema da separação entre essas religiões, na verdade, está suspendida. O domingo é o sinal de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E a mudança do mandamento do sábado é a prova disso. O símbolo de Caim e o símbolo da Bíblia, o sábado, é a mesma palavra. E aqui também no grego, a mesma palavra, o mesmo significado. O sinal do poder para governar, de ter a espada na mão, mas sem a capa, sem a justiça de Cristo. Igreja Católica, a União Europeia tem que guardar o domingo. Quem fere a santidade do domingo deve ser punido como herege. Ela gostaria de exercer o seu poder também sobre o povo de Deus, porque esse é um ataque direto contra o sábado. Igreja Católica e sindicatos formam aliança sagrada para a imposição do domingo. E se nós recorremos à maçonaria, aqui embaixo, nesse templo de maçons do grau 33, que nós já vimos anteriormente, está o quarto de Albert Pike. E aqui é o lugar onde Albert Pike está enterrado. E como o guia turístico aqui nos informou, vocês estão em Terra Santa. Oh, Terra Santa, por quê? Porque Albert Pike está enterrado aqui. Ordo ab Chao está escrito aqui nesse templo. Nós vamos trazer ordem do meio do caos. E Albert Pike já planejou, na verdade, as 3 grandes guerras mundiais. A primeira se cumpriu exatamente, a segunda se cumpriu ao pé da letra, a terceira é uma guerra muçulmana que se estende por todo o planeta. Eu penso que nós não temos que dizer mais do que isso. Então ele diz que finalmente todo o cristianismo será com isso enterrado. Irão aceitar a pura luz pela manifestação mundial do ensino de Lúcifer, a destruição do cristianismo e do ateísmo. Com um só golpe, os dois serão aniquilados. Bem, se foi mera coincidência que aconteceu exatamente do jeito que está escrito aqui, então seria bem interessante. Esta gigante pintura de parede na sala de reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York, mostra como o Fênix surge das cinzas deste mundo, retratando uma nova ordem mundial, com princípios que dão aparência que eles envolvem a Deus nisso, mas na verdade estão contra Ele. É um templo que é construído, mas esse templo tem a águia romana na sua entrada. E ai daqueles que pensam que podem destruir esta águia. 2 linhas, o império da lei e o império do espírito. Isso que vem do Legal Dictionary. Império da lei, rule of law, governo conforme a lei.
A América e Roma afirmam que o império da lei é o seu objetivo para todo mundo. Ou seja, que eles têm o direito de exercer esse domínio e se retratar como juízes do mundo. Ou seja, eles têm o sinal de Caim. Império da lei é um termo ambíguo que, dependendo do contexto, pode ter diferentes significados. Em um contexto, pode significar império conforme a lei. Ninguém pode ser orientado pelo governo a indenizar danos civis ou ser castigado por crimes, etc. Em um segundo contexto, o termo significa o domínio sob a lei. Nenhum ramo do governo está acima da lei e nenhum funcionário pode agir segundo seus caprichos ou em sua própria autoridade. Em um terceiro contexto, o termo significa um governo segundo uma lei superior. Um governo não pode decretar leis que contradizem certos princípios não escritos de equidade, moralidade e justiça, que estão acima de todos os sistemas legais. Fascinante! Aqui não fala nada sobre a lei de Deus, mas aqui diz lei não escrita. Lei não escrita, ou seja, uma lei natural. Agora, quem que pode dizer que esta lei da natureza é o padrão, a norma desta organização? Somente Roma, só Roma afirma isso. Aqui está um pequeno videoclipe do Bush pai, onde ele diz que todo mundo tem que estar sujeito a esta ordem. Where institutions of freedom have lain dormant, the United Nations can offer them new life. These institutions play a crucial role in our quest for a new world order, an order in which no nation must surrender one iota of its own sovereignty, an order characterized by the rule of law rather than the resort to force. Rule of law, império da lei. Fascinante. Nenhuma nação tem que perder a sua independência. Mas quando nós olhamos para alguns países aí do mundo, eles são bombardeados e destruídos até que finalmente cheguem a esse ponto em que se submetem ao sistema e depois eles podem ser quase que independentes. Aqui está Obama e sua esposa com o Papa anterior. E aqui está a Helena Harvard. E aqui está a Faculdade de Direito. E qual que é o símbolo que está aí na porta? Outra vez o símbolo de Anu. Porque esse é o símbolo do direito e do julgamento. Agora, nós vemos nas nações anteriores que quando eles se desenvolvem e chegam ao ponto de ficar cada vez mais brutais, e quando finalmente começam a torturar pessoas, e quando finalmente lançam leis que pressionam e amedrontam o povo de Deus, então chega o tempo em que Deus intervém. E nós estamos nesse tempo. Os homens vão desmaiar de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Campo de batalha, Estados Unidos. Americanos podem ser detidos baixo a lei do exército como criminosos de guerra. Cada vez mais brutal. O Senado aprova detenção e tortura indefinidas de americanos. Isso que já aconteceu nos sistemas antigos de governo. O chocante projeto de lei que permite prender americanos e mantê-los presos, torturá-los e julgá-los incondicionalmente, sem acusação ou processo, foi aprovado pelo Senado com uma maioria esmagadora de 93%. Inconcebível!
Alguns anos atrás, quando a besta ainda tinha atributos de cordeiro. Eu sei que nós já vimos estas citações anteriormente, mas nesse contexto, nós talvez não vimos ainda. Aonde estamos nós no fluxo do tempo? Somente 7 delegados do Senado americano votaram contra o National Defense Authorization Act. Isto é impressionante. Quando todo um governo diz que não tem problema que se torture pessoas. E se de fato foi assim ou não, podemos ver com os religiosos que colocam isso em dúvida. Aqui está o Carisma News. Clero americano exige libertação do relatório de tortura após o 11 de setembro. Fascinante. Um estado que começa com atributos de cordeiro, começa a oprimir todo mundo. Bombardeia países que não se enquadram nesses moldes, muda os sistemas, e com que autoridade ele faz isso? E por que ele se dá o direito de mesmo torturar pessoas que foram criadas à imagem de Deus? Será que Obama assinou a lei marcial? Enquanto as pessoas na sexta-feira à noite partiram para o seu happy hour, o presidente Obama assinou uma ordem executiva que, se bobear, lhe possibilita proclamar o direito de guerra se houver uma ameaça nacional. Ou seja, a Constituição não tem mais validade. A Bíblia diz que ele se tornará um poder perseguidor. Veredito. O que Herodes fez? Herodes empregou uma polícia secreta e Herodes contratou certos grupos para que espiassem o que as pessoas falam e o que elas dizem. Estados totalitários não podem viver sem esta informação. E nós sabemos da história que todos os estados que eram totalitários praticavam isso. Também aqui, na Europa. Veredito, a Verizon tem que largar mão de dados telefônicos. Ninguém está livre disso aí. E a Huffington Post também é uma fonte bem interessante. Eles montaram aqui essa imagem interessante, uma mistura de George W. Bush e Obama, espiando a vida dos outros. Surgiu um George W. Obama. Eles são tudo farinha do mesmo saco. Eles todos pertencem ao mesmo sistema. Eles têm a mesma tarefa. Obedecem ao mesmo mestre. O que é interessante é que nem a própria chanceler alemã, Angela Merkel, está impune disso, dessa bisbilhotagem. A palavra de Deus, Ellen White, deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma. Apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Nós costumamos olhar para os outros países, atentamos para o terrorismo, temos medo do ISIS, o Estado Islâmico, temos medo do islamismo. Ficamos pensando, o que será que nos aguarda? Será que estão vindo por aí leis da Sharia? Mas a Bíblia não nos adverte contra a Sharia. A Bíblia adverte contra a marca da besta, porque o ponto é autoridade. O ponto é juízo. Porque Satanás se atreveu a colocar o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, sob seu juízo e a condená-lo. E assim Deus vai permitir que o mundo inteiro tenha mais uma oportunidade para escolher. Quando o mundo, sob o sinal de Caim, coloque o povo de Deus outra vez em julgamento, ameaçando matá-lo. Mas dessa vez com uma outra consequência.
Assim como veio o fim para os outros, assim também será no fim dos tempos. O que está escrito aqui não podemos esquecer. É Roma que é a cobra. É Roma que é o problema. Não o Estado Islâmico. Não o islamismo. Não o terrorismo. Nada. A Igreja Romana está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Eu penso que, ao nós estudarmos a história e ao vermos o transcurso das nações, e como foi quando Deus disse: "Eu vos dei a oportunidade de fazer abundar a justiça e de ser justos. E vocês abusaram do seu poder. E vocês finalmente decidiram, de uma vez por toda, que iriam matar o vosso irmão Abel. E agora, basta." Nós temos uma advertência, vemos a história. O Papa Bento e o presidente Obama pedem globalização. Querem um novo governo mundial. Em uma entrevista de 24 de abril de 2005 para o programa NBC Meet the Press, o sacerdote jesuíta e fundador da editora Ignatius, Joseph Fessio, declarou: "Quem se rebela contra os autênticos ensinamentos da Igreja se rebela contra Deus." Contra qual Deus? Esse Deus aqui? Que está sentado em Roma? Do qual os povos dirão: "Não temos outro rei, a não ser aquele que está em Roma." Será que é esse Deus? Se nos rebelarmos contra os seus ensinamentos, se nós dissermos que não queremos aceitar a sua marca, porque estamos baixo uma marca superior. Apocalipse 19:15, da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E aqui, 1 Coríntios 15:24. Depois virá o fim. E o que é o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Aí vai chegar o fim. Todas as outras nações, em toda a história, também seu formato de poder mundial em miniatura, como a Assíria, Babilônia, e os gregos, os medo-persas, os romanos, todos esses poderes mundiais, cada um em sua esfera. E agora, finalmente, um poder internacional que governa sobre todo o planeta. O poder concentrado em um pequeno grupo de pessoas, do qual Quigley faz parte. Esses são os jesuítas. E nós temos um general jesuíta e um papa jesuíta. E ele se atribui o nome de Francisco. E ele diz que é pelo Francisco de Assis. Naturalmente, houve um outro Francisco, o Francisco de Sávia. E os dois eram contra aqueles que se apegavam a Deus. E os franciscanos da escola de Francisco de Assis, o que esses fizeram? Eles erradicaram os albigenses. E qual era o grande pecado dos albigenses? Eles guardavam o sábado. Fascinante. E o outro Francisco de Sávia, o que esse fez?
Ele embarcou com os portugueses rumo à Índia. E quem que ele encontrou ali? Os cristãos de São Tomé. Porque o apóstolo Tomé pregara o evangelho ali. E ali havia cristãos, ele estava admirado que ali havia cristãos. Mas esses cristãos não eram como os cristãos de Roma, porque eles guardavam o sábado. E o que fez Francisco de Sávia? Instalou a Inquisição em Goa para aniquilá-los. Então, os sabatistas, os albigenses, os guardadores do sábado em Goa, foram aniquilados pelo nome de Francisco. E os sabatistas na África, na Etiópia, quem que eliminou a esses? Porventura não foram os jesuítas? E por que os jesuítas hoje em dia teriam se mudado? E por que eles seriam diferentes só por vestirem uma roupagem branca por cima? Se nós não estudarmos a história, então teremos que aprender a repetir a história. Que Deus nos ajude a mantermos nossos olhos abertos. Amém.